Olá, queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos com vocês mais este final de semana, meditando sobre o Evangelho que nos é proposto pela liturgia do domingo. Desta vez estamos no 16º domingo do tempo comum, ano litúrgico A. E o tema que eu escolhi para a liturgia deste domingo é o seguinte: só Jesus é o pastor do povo. Vou repetir, só Jesus é o pastor do povo. E vocês vão compreender o porquê deste título daqui a pouco. No capítulo 6 do Evangelho de Marcos, no versículo 30, e nós vamos ler hoje do 30 ao 34, no versículo 30, aparece pela única vez no Evangelho o termo apóstolos. Isso mesmo, apóstolos. E apóstolos não indica em Marcos uma função, mas um ofício. Jesus, no versículo 7 deste mesmo capítulo, os havia enviado, enviou os apóstolos. O verbo enviar na língua grega é apostelo, daí o termo apóstolo. Então apóstolo é alguém que é enviado, por Jesus para cumprir uma tarefa. Então o evangelista diz, os apóstolos reuniram-se. E aqui também é importante ver a escolha que Marcos faz do verbo. Para reunir, o evangelista usa o verbo grego sinago, do qual origina-se o termo sinagoga. Com isso, deixa claro que o anúncio desses apóstolos não corresponde ao anúncio de Jesus, mas ainda está condicionado pelo ensino da sinagoga, ou seja, um ensinamento religioso, é importante isso, nacionalista, mas não o de Jesus. Comecemos então a ler o primeiro versículo do Evangelho de hoje, capítulo 6, versículo 30. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. No relato dos apóstolos, há um elemento complicador. Aqui diz o que eles haviam feito e ensinado. Jesus não os autorizou a ensinar. No Evangelho de Marcos, distingue-se muito claramente entre duas atividades e dois verbos. Primeiro, o verbo ensinar, que significa anunciar o reino a partir de categorias do Antigo Testamento. Esta atividade é exclusiva de Jesus, quando fala para os judeus. Quando Jesus está falando para as multidões em geral, mescladas com judeus e estrangeiros, ele jamais usa esse verbo ensinar. Vejam só. Segundo, enquanto que para os discípulos, o evangelista havia dito, ele constituiu 12 para estarem com ele e para enviá-los a pregar, como está lá em Marcos capítulo 3, versículo 14. O verbo pregar significa anunciar o reino sem necessariamente o fazer em base às categorias do Antigo Testamento. Então, para Jesus se emprega o verbo ensinar, para os discípulos o verbo pregar, que é bem difícil, que é bem diferente, um do outro. Por aí vocês já vão vendo que o que os discípulos fizeram não foi autorizado pelo Mestre, Jesus. Prossigamos, lendo os versículos de 31 a 33, sempre do capítulo 6 de Marcos. Ele lhes disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então, foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Bem, aqui os 12 ensinaram, mas Jesus não os autorizou. E de fato a reação de Jesus é negativa. O que Jesus Cristo faz? Convida-os a irem para um lugar deserto. É a segunda vez que esta frase técnica aparece no Evangelho de Marcos. Esta chave de leitura, à parte, para o deserto, é sempre dirigida aos discípulos e é sempre negativa. Indica mal entendidos. Portanto, há um desentendimento entre Jesus e o seu grupo. E Jesus fala, e descansai um pouco. Ora, Jesus vê que esses discípulos estão tomados pelo entusiasmo
e os convida a se acalmarem. Por quê? Diz o evangelista, havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. O fracasso de Jesus na sinagoga de Nazaré, que foi um fiasco total, o evangelista agora contrasta com o sucesso da pregação dos apóstolos. Fica evidente que a pregação dos apóstolos não é a mesma de Jesus. Prossegue o evangelho. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. E o evangelista destaca novamente, à parte, um lugar deserto, foram para um lugar à parte. Segunda vez que neste evangelho se utiliza essa expressão. O entusiasmo da multidão é grande, correram a pé. Há pessoas provenientes de todas as cidades, também diz o evangelista. Ora, cidade significa lugar onde há sinagoga. Por isso, é fruto do ensino da sinagoga. Então, quem está animado com a pregação dos discípulos, quem está correndo atrás, é o povo das cidades, é o povo habituado à sinagoga. Vejamos agora o versículo 34, primeira parte. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Diz o evangelista, ao desembarcar. Estranhamente, só Jesus sai do barco. Jesus se separa dos discípulos, pois eles ainda não podem entrar em contato com as pessoas. Estão animados por seus desejos de sucesso religioso, pelo seu nacionalismo e com uma figura de Messias que não corresponde a Jesus. Portanto, somente Jesus desce do barco. E ele vê uma numerosa multidão e teve compaixão. Compaixão é uma atitude divina, com a qual a vida é comunicada a quem não tem vida. Em seguida, há uma citação do livro de Números, quando Moisés havia pedido ao Senhor que colocasse líderes para o povo, a fim de que o povo não fosse como ovelhas que não têm pastor. Isso está lá em Números, capítulo 27, versículos de 15 a 17. Afinal, as ovelhas que não têm pastor se dispersam. Portanto, é uma lamentação de Jesus que relembra a advertência que já está presente, por exemplo, no livro do profeta Jeremias, que diz o seguinte: ai dos pastores que fazem perecer e espalhar o rebanho do meu pasto. Jeremias 23, 1. Ou ainda o profeta Ezequiel, que vai numa linha semelhante. Diz Ezequiel, por causa do pastor elas se dispersaram e são presas de todos os animais selvagens e estão espalhadas. Capítulo 34, versículo 5 de Ezequiel. Então Jesus tem compaixão por essas pessoas. Por quê? Eram ovelhas sem pastor. Na verdade, pastores as pessoas têm, inclusive muitos. Só que eles pensam em si próprios, não pensam no interesse do povo. Vejamos então agora a segunda parte do versículo 34, que encerra também o texto do Evangelho deste domingo. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Portanto, Jesus assume o papel de pastor, mas não ensina doutrinas para dominar as pessoas, mas, como segue a narrativa do Evangelho, dando pão. Basta ver lá em Marcos capítulo 6, esse mesmo que estamos, do 35 ao 44. Jesus dará o pão à multidão faminta. Então, o ensinamento de Jesus é alimento que comunica a vida, que restaura e enriquece a vida. É bem diferente daquilo que havia pregado os discípulos. Pois bem, após esta belíssima explanação de Frei Alberto Maggi, faço as minhas considerações pessoais, atualizando este Santo Evangelho para os nossos dias de hoje. E começo com a citação de um trecho da segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos de 3 a 4, que diz: porque chegará o tempo em que os homens não suportarão mais o ensinamento sadio. Pelo contrário, guiados pelas suas inclinações, procurarão uma multidão de mestres para afagar os seus ouvidos e afastar-se-ão da verdade para ouvir coisas fantasiosas. Muito bem. É fácil obter sucesso
e entusiasmar-se com a própria fama. Para ter sucesso, basta seguir a correnteza. Para se dar bem junto à multidão, junto ao povão, basta fazer, dizer e ser à maneira da cultura dominante, daquilo que predomina em uma sociedade, daquilo que a maioria gosta. Nada de novo. Era assim no tempo de Cristo, é assim nos dias de hoje. Como Jesus reage diante do sucesso fácil e da popularidade, fruto do senso comum? Jesus não se deixa contagiar pela alegria, pelo entusiasmo, pelo clima de já ganhamos, pela sensação de sucesso que toma conta dos apóstolos, que ele enviou em missão. Isso porque o sucesso dos apóstolos foi devido ao fato de não pregarem como Jesus, mas tentarem ensinar o que a sinagoga já dizia, o que os fariseus e escribas já anunciavam. Portanto, choveram no molhado, obtendo adesão e fama fáceis. Quantos de nós, que pensamos ser discípulos e discípulos de Jesus, não agimos de modo semelhante, também nos dias atuais? Afinal, gostamos de jogar para a torcida? Gostamos de ser ovacionados? Gostamos de ser elogiados? Gostamos de ser reconhecidos? Gostamos de ser recompensados? Porém, não evangelizamos, apenas reproduzimos e reforçamos as ideias e o estilo de vida que não são os de Cristo. Assim sendo, não é de se admirar ver a multidão que buscava Jesus dia e noite, de manhã até a tarde. Eram ovelhas sem pastor, eram pessoas pobres, carentes, esquecidas, descartadas, doentes, perdidas, desesperadas. A quem elas poderiam recorrer? Quem as ouviria? Quem as acolheria? Quem buscaria a solução para os seus dramas e necessidades? Jesus, quando se encontra com essas pessoas, somente sabe fazer duas coisas. Primeiro, ensiná-las. Em segundo, libertá-las de seus males. Não há nada mais importante a fazer do que ajudar as pessoas a compreenderem o modo certo de viver, o modo correto de encarar a sua existência, a maneira de se relacionar com Deus e com os outros. Isso é ensinamento, e é o que Jesus fazia. De outro lado, de nada valem belas e comoventes palavras se não se transformam em práticas concretas de libertação das pessoas. Isso fica evidente quando Jesus oferece o pão que o povo necessita, enquanto os discípulos querem despedir o povo para que se vire por conta própria. É o que se lerá no capítulo 6 de Marcos, versículos de 35 a 36. E nós, como agimos? Que apóstolos somos? Que pastores somos? Ensinamos, de fato, o nosso povo? Pensamos, acima de tudo, nas ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo? São perguntas que ficam para a nossa meditação à luz do Santo Evangelho deste 16º domingo do tempo comum. E agora eu convido vocês a uma belíssima oração composta pelo monge Gobin, italiano, carmelita, para a liturgia de hoje. Você vai começar a ver daqui a pouquinho já aí na sua tela o texto. Hoje há muitos mestres que querem nos substituir em nosso pensar e em nossas escolhas. E muitos os que o seguem cegamente. Mas depois nos encontramos cada vez mais perdidos e infelizes. Ainda hoje, Jesus, tu estás cheio de compaixão diante desta humanidade perdida e incrédula. Hoje, como antes, nos oferece a tua palavra. Isso nos torna conscientes do perigo que corremos. Ao nos dar as indicações necessárias para o caminho, ela nos liberta do esgotamento de uma busca pela vida que só encontra a morte, para que a nossa vida não seja uma peregrinação inútil e sem rumo, mas um caminho rumo à plenitude da vida.
Neste nosso tempo cheio de inutilidade, queremos encontrar espaços de silêncio, onde nos afastar contigo, Senhor, para te ouvir e te seguir. Só se tivermos encontrado o sentido do nosso ser, só se estivermos verdadeiramente centrados em ti, poderemos ter olhos que saibam ver as necessidades dos nossos irmãos e assim encher-nos de compaixão e construir a nossa vida à altura, ao serviço do bem das multidões de hoje e de toda a humanidade. Concede-nos a luz do Espírito para que, em nossa cruz, experimentemos o teu poder de ressuscitado e com verdadeiro amor, liberdade e verdade, anunciemos o Evangelho da salvação aos homens. Amém. Agradeço muito a todos vocês que nos acompanharam na reflexão do Evangelho deste domingo. Deus os abençoe e vos conceda um domingo repleto de alegrias e paz. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.